E aí pessoal, hoje uma dica de filmagem de uma câmera muito legal, a Canon T3i. Roda a vinheta. Então, tô com ela aqui, câmera Canon T3i Rebel, né? Também conhecida como 600D em alguns lugares, em alguns países, né? Também é conhecida como a 600D. Então, o que eu vou falar aqui são das configurações básicas, né? Porque essa câmera, ela é uma das mais baratas, né? Quem de repente está começando a fazer algum tipo de filmagem, seja ou para o YouTube, ou seja fazer algum, sei lá, algum curta, né? Algum tutorial, é muito legal porque você vai ter imagens excelentes, né? Ela tem a configuração dela é muito simples. Lembrando que o que eu vou dar agora é a configuração básica para filmagem, tá? Você vê que ela já te facilita a vida aqui, ó, porque ela tem esse clipezinho aqui, né? E você pode fazer, por exemplo, filmagens teoricamente que seriam complicadas, né? Porque se você vai baixar aqui, você não tem, né? Se você começar a filmar assim, né? De baixo para cima, que seria o que a gente chama de contra-plongé, né? Você não teria como ver a tua imagem. Então você tem essa facilidade. Deixa eu tirar aqui, né? E a gente pode colocar na posição e você pode estar fazendo uma filmagem com a câmera nessa posição, né? E consequentemente você teria a visão do que você está filmando. E se você não quiser, você pode inclusive botar ela aqui, né? E você pode fazer a filmagem normal. Inclusive você pode se filmar, né? Que a partir do momento que você vira a câmera para você, né? Você simplesmente vira o clipe e aqui você consegue ver. Vamos lá, sai daí Einstein, consegue ver se filmar, né? Bom, então vou mostrar as configurações básicas para vocês setarem bem suas filmagens, né? Então vamos lá. Então estou aqui com a minha T3i, né? E a gente já pode ver uma coisa. Primeira coisa, as dicas são para configuração básica de filmagem, né? Então de cara eu já posso ver uma coisa aqui, ó. O que eu vou fazer é configurar ela para filmagem. Então se você observar, você tem aqui todas essas opções, né, que você tem em relação à fotografia, inclusive. E o que eu vou fazer ó, eu posso colocar em qualquer configuração, né, mais relativa à fotografia, só que eu vou colocar na câmerazinha que é filmagem. Ok, feito isso, configurado para filmagem, né, eu vou dar o meu ligar a câmera e tem aqui já algumas informações, né? Que informações eu já posso tirar daí? De cara, né? Se a gente observar, ó, isso daqui, né, tá dizendo que tá em 1920, 1080, que na verdade é a configuração para Full HD. E ela tá gravando em 24 quadros por segundo. Primeiro ela tá dizendo que tá sem cartão, daqui a pouco eu vou colocar. Aqui diz que está no microfone. Aqui esse 50 indica que na verdade essa é a velocidade de obturação, né? Que na verdade esse 50 que é 1 segundo sobre 50. Na verdade é o tempo, né, que o obturador leva para abrir e fechar. O 3.5, isso é a abertura, né? Que daqui a pouco vocês vão ver que eu posso mudar. Aqui você tem na verdade para você medir a luz, é um fotômetro, né? Se você apertar, dá um clique aqui no botão, no disparador, ele já vai te dizer ali o quanto de luz, né, tá entrando, né? O ideal na verdade é você deixar, né, aqui no meio, né, esse pontinho estiver no meio, então você está com uma exposição teoricamente correta, né? Do lado aqui você tem o ISO, né? Bom, nesses colchetes que tem aqui, na verdade vão aparecer quando você começar a gravar e eles começam a fazer as marcações, né? E aqui eu tenho o ISO que está em 1600 e do lado eu tenho a bateria que nesse caso está cheia, né? Bom, primeira coisa, eu posso ter mais informações a respeito da câmera. É só você apertar aqui no info, né? Então, ó,
modificando aqui, só para a gente ver, o info. Se eu apertar o info, eu tenho mais informações, né? Então você tem informação, por exemplo, que está no foco automático nessa câmera. Você tem informação que está setada, né? Configuração de luz para solar, né? Tá luz do dia, né? E você tá como neutro. Aqui são configurações, na verdade, esse hall, isso é configuração para fotografia, né? Que está num arquivo hall, que é um arquivo mais para fotografia, é um arquivo que seria mais menos comprimido, na verdade, possível, né? Seria o melhor até para fotografia, que você poderia mexer muito bem em qualquer programa de edição no Photoshop. Mas vamos voltar à nossa configuração. Beleza. Então, se eu apertar o info de novo, ó, ele me dá aqui a exposição, né, de luz, o quanto de luz, né? Depois esse diagrama a gente pode ver em uma outra situação, estudar melhor, que é uma forma também de você saber o quanto de luz está entrando na tua câmera, né? E apertando de novo, você some tudo, só fica com o coisa e você tem aqui a informação de novo. Bom, primeira coisa, eu estou gravando em 24 quadros por segundo, é o que está dizendo ali. Esse 24 quadros por segundo, na verdade, é o que foi verificado, que o olho humano, né, ele capta mais ou menos em 24 quadros por segundo, né? Eu tenho a noção de movimento com 24 quadros por segundo. Então, nesse caso, ele está setado em 24 quadros por segundo, que é inclusive o que é usado no cinema, né? Então, eu estou configurado porque eu faço algumas filmagens e quero esse, na verdade a gente chama esse blur, né? O blur que a gente chama esse borrado do movimento, né? Que depois em outras situações eu vou falar. Esse borrado do movimento tem a ver com 24 quadros por segundo, que depois a gente vai ver com detalhes, né? E o que acontece? 24 quadros por segundo, o ideal é que a velocidade de obturação seja sempre o dobro, né, desse valor. É o que os especialistas em vídeo falam, né? Tudo determinado por cálculos, né? E a gente sabe que a velocidade do obturador tem que ser sempre o dobro desse valor. Então, na verdade, o dobro de 24 seria 48. Então, a tua velocidade de obturação deveria ser 1 sobre 48. Como essa câmera não tem 1 sobre 48, ela tem 1 sobre 50, né? 1 sobre 60. Depois a gente vai ver como a gente muda. A gente deixa em 50, tá? Como que a gente pode mudar, então, essa velocidade do obturador, né? Simplesmente, você pode, ó, aqui, né? Se eu começar a movimentar aqui esse rolinho aqui, ó, automaticamente você vai mudando a velocidade do obturador, né? Então você vê, ó, olha lá, tá em 40, 50, 60. Nota que está diminuindo a quantidade de luz, né? Porque na verdade eu tô deixando cada vez, tô diminuindo cada vez mais a abertura, né? A velocidade, porque esse cara abre e fecha, né? Tá em 1 sobre 100, né? 1 sobre 125. E no meu caso, isso daí para fotografia é interessante, né? E para algumas linguagens cinematográficas também, que depois vão ver em outras situações. Mas aqui a gente vai ver, a gente vai estar, como a gente está em 24 quadros, a gente vai com 1 sobre 50. Como que eu posso mudar aqui a abertura da lente? Então isso depende da lente, está com uma abertura 3.5, né? Nesse caso, essa minha lente, a mínima, né? Na verdade, vamos dizer, a máxima abertura, né? Porque lembra que a abertura, quanto menor, maior é a abertura. Então a máxima abertura nessa lente é 3,5, 3.5. Você vai ter lentes com abertura 1.4, são enormes, né? Geralmente 50 milímetros. E como que eu faço para mudar? Simplesmente eu aperto aqui o AV, né? E apertando com o AV pressionado e posicionando aqui a rodinha, ou para a direita ou para a esquerda, eu tenho como mudar essa abertura. Simplesmente, ó, pressiono, ó, foi para 4, né? 4,5, 5. Nota que também você está diminuindo, né, a quantidade de luz, justamente porque você está fechando cada vez mais, né, o teu obturador. Então você vê que ele pode ir até, ó, 20, 21, 22, até 22 ele vai.
E aí eu vou deixar lá na abertura máxima dessa lente, que é 3.5. Então, você já tem aí ele está gravando em Full HD, em 24 quadros por segundo, com velocidade de obturação de 1/50, com uma abertura da lente de 3,5. Você tem aqui, vamos ver, uma exposição, né, que está aqui em -1. Isso daí você pode pôr luz, quanto mais luz melhor. No caso, claro, não pode deixar estourar. E o ISO, né? O ISO, na verdade, é o quanto ele vai compensar, né? Justamente se você tiver pouca luz, ele vai, de certa forma, compensar essa falta de luz. Só que o problema do ISO é o seguinte: quanto maior o ISO, mais ruído você vai ter na tua imagem. O que é ruído? Ele vai ficar com uns pixels, muito mais pixels, né? Vai ficar granulado, vai ficar uma aparência granulada, né? Isso em algumas linguagens cinematográficas pode ser interessante, mas em algumas não, né? Então, quanto maior o ISO, maior ruído. Isso você tem que entender bem, né? Se você quer fazer uma filmagem limpa, você tem que trabalhar com o ISO 100, né? Seria o ideal, né? Que aí o ISO, como que eu mudo? Simplesmente, se você olhar aqui em cima, você tem o ISO, né? E você aperta o ISO, deixa o ISO pressionado e roda essa rodinha aqui e você vai ter a possibilidade de ver o ISO. Ó, se você apertar o ISO, ele aparece nas opções que essa câmera te dá, né? Vai de 100, 200, 400, apertar de novo, 800, 1600, 3200, 6400. Nota que se eu andar aqui foi 3200, você vê que aumentou a luz, e 6400 aumentou mais a luz. Mas se eu fizer essa filmagem, eu vou ver que depois a imagem vai estar granulada, muito granulada, porque tem um ISO muito alto, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó, para quantidade de luz, por exemplo, 800 para mim já está nessa quantidade de luz que a gente está, não está legal. Então o ideal seria mais ou menos 1600, mas na verdade eu teria que pôr mais luz aqui para filmar. Bom, coloquei o ISO, deixei o ISO 1600, aperto de novo o ISO, se eu quiser mudar, eu vou colocar em 1600, ok? Pronto. Aí você tem essas configurações. Agora, como modificar, por exemplo, eu não quero Full HD. Como que eu faço isso? Eu posso ir, tem duas maneiras. Você pode ir no menu. Ó, no menu você vai ter exposição. Ó, outra coisa importante também, exposição sempre no manual, né? Para você ter controle total sobre a sua filmagem. Porque se você colocar no controle na exposição automática, o que acontece? A câmera ela vai começar a compensar as coisas. Então você não vai ter controle. Então de repente se a câmera perceber que a luz diminuiu, ela mesma vai aumentar o ISO, né? E de repente para você não é interessante isso. Então deixa sempre no manual que você tem o controle direto. Então, ó, exposição de filme. Então vou lá na rodinha de novo, eu vou caminhando. Aí aqui eu venho direto, ó, tamanho da gravação do filme. Nota 1920, 1080, que é o Full HD. E aí, se eu quero mudar, eu vou aqui para o Set, né? Ó, e eu entro aqui na janelinha onde você tem os filmes. Então você vê aqui 1920, 1080, 24 frames por segundo, né? FPS. E aqui você muda, né? Então você vem aqui, ó, na rodinha e vai mudando. Ó, aqui você tem, ó, os primeiro continua sendo Full HD, porém 30 frames por segundo, 30 quadros por segundo, que na verdade é o que a maioria das câmeras fazem e o da televisão, né? Que na verdade são 30 frames por segundo, 30 quadros por segundo. Full HD de novo, 24, mas você pode também ter o HD, né? Que é 1280, 720. Porém nessa câmera ele vai filmar em 60 quadros por segundo, né? Também é interessante. E aqui você tem o 640, 480, também 30 frames por segundo, porém, né, você tem menos qualidade, né? E aí você vai também ocupar menos espaço na memória do teu cartão, né? E pra gente finalizar, né, uma coisa que é interessante é a monitoração do áudio, né? Mas é interessante que depois inclusive eu vou fazer um tutorial sobre gravação de áudio, né? Para produções assim legais, não é interessante você gravar com som
com o som da própria câmera, porque o microfone da câmera é muito ruim. Então o ideal é você gravar com um microfone externo, né, com um instrumento de captura externo. Mas caso você queira, né, usar realmente o microfone da câmera, você vem aqui no menu, né, e aí você vem aqui, ó, você tem tempo de tamanho de gravação do filme, que a gente já viu, e você vem, desce para gravação do som. Você vê que está manual 7, né? E aqui você vê que está modulando, né? Eu estou falando, você vê que ele está modulando pelo som e nota também que está estourando, né? Então o ideal é que você não estoure seu áudio, né? Num clipe, né? Que a gente chama clipar o áudio. Então eu vou simplesmente, venho aqui para o meu nível, venho aqui para o nível de gravação, né? Seleciono e venho aqui, ó, e vou diminuindo, né? E vou vendo ali a modulação do meu áudio até o quanto eu quero, o quanto eu acho que deve modular, né? Ou aumento para cá e diminuo para cá, tanto faz, né? Mas é uma forma de você verificar o áudio. Depois, gostou disso daí, 7 e botão disparador, voltou ao normal. Você tem novamente suas configurações ali, né? Se quiser de novo olhar as configurações, lembra, info de informação, e você tem aí a configuração da sua câmera, né? Então isso daí foi o básico, né? Claro, para T3i ou 600D para filmagem. Beleza, galera? Então compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, dá um likezinho aí e a gente volta em outra situação. Valeu!